Boa noite aos nossos participantes e boa noite também ao Matheus, que está aqui comigo nessa noite de domingo, para nós fazermos essa primeira gravação desse ciclo, né, de 3 encontros que nós faremos para celebrar os 60 anos do Eightfold Way. Esse Eightfold Way seria o caminho óctuplo. Por que óctuplo? Porque 8, né? Nós vamos falar sobre isso e isso culmina no início dos anos 60. Então, nós estamos fazendo agora esse ciclo, Professor Global, comemorando os 60 anos do Eightfold Way, que foi um grande passo dado na física de partículas e que levou depois a artigos que levaram à previsão dos quarks. Então, hoje nós temos o encontro número 1, nós vamos fazer 3 encontros. Então, nós vamos sair, vamos dizer assim, do isospin, que nós vamos falar o que é isso hoje, vamos chegar à estranheza e da estranheza vamos chegar ao charme dos quarks. Então, esse é o caminho que nós vamos seguir, né, para poder celebrar os 60 anos dessa teoria chamada Eightfold Way. Queria chamar a atenção, os trabalhos que vão ser celebrados são esses 3 trabalhos aqui, todos de 1961, porém, alguns publicados só em 62. O primeiro trabalho, que foi de 13 de fevereiro de 61, e foi publicado meses depois na revista Nuclear Physics, foi o trabalho do Yuval Neeman, chamado Uma Derivação das Interações Fortes a partir de uma invariância de Gauge. Contemporaneamente, né, a gente vê 27 de março, portanto, 1 mês e meio depois do mesmo ano, independentemente, Murray-Gell-Mann faz esse trabalho, as simetrias dos bárions e dos mesons. Agora, esse trabalho foi revisto, então significa que o árbitro que recebeu esse trabalho para avaliar fez sugestões e o autor teve que revisar esse trabalho e mandou a versão revisada no dia 20 de setembro, né? Portanto, 6 meses depois de ter lançado o trabalho. E aí a revista Physical Review publica isso em 62, então o trabalho levou mais tempo para ser publicado, mas ele é de 61. E depois o trabalho do Okubo, no Japão, de 6 de dezembro de 61, também publicado em 62, e que vai falar da mesma, vai ser uma, digamos, uma continuação desses 2 trabalhos do Neeman e do Gell-Mann. Ele complementa, o trabalho do Okubo é uma complementação, ele não lança o Eightfold Way, mas ele faz encaminhamentos muito importantes a partir do Eightfold Way, e isso é publicado na revista japonesa Progress on Theoretical Physics. Então, são esses 3 trabalhos que eu colocaria como sendo um grande marco, né, na nossa caminhada para compreender as simetrias das interações fortes, né, da física de hadrons, dos bárions e dos mesons. Então, nós estamos aqui comemorando os 60 anos desses 3 trabalhos. Aqui eu diria que é a logomarca do Eightfold Way. Eightfold justamente por isso. Nós temos aqui 8 partículas, o próton e o nêutron, as partículas, os bárions sigma mais, sigma menos, sigma zero, as chamadas partículas cascata, ou as partículas Xi, Xi0 e Xi-, e a partícula lambda. Então, nós temos aqui 8 partículas organizadas numa figura geométrica, né, nesse hexágono, com 2 partículas colocadas aqui no centro. Essa organização, ela não é meramente gráfica, é uma organização matemática. Existe uma simetria, existe, vamos dizer assim, um conceito matemático que está por trás das interações fortes e que faz com que nós possamos agrupar esses 8 bárions diferentes numa estrutura de simetria que matematicamente, geometricamente, a gente pode representar por esse hexágono. E é claro, essas linhas, né, todas essas linhas fazem as ligações entre essas partículas e tudo isso aqui está ligado a números quânticos, que nós vamos falar um pouco sobre isso, e interações. Então, eu diria que essa é a logomarca. Se eu tivesse que fazer uma camiseta sobre o Eightfold Way, eu acho que essa seria a camiseta mais interessante, mais representativa. Há outras figuras também associadas ao Eightfold Way, não necessariamente só com 8. Nós podemos ter multiplicidade 10, mas a simetria de base, ela é óctupla. Nós vamos falar por quê. E essa é a figura que poderia ser, digamos assim, o representativo, né,
do Eightfold Way. Por isso que eu chamo a logomarca. Então, aqui nós temos 8 bárions, todas partículas bariônicas, com spin meio, né? Companheiros do próton e do nêutron. Quer dizer, se nós conhecêssemos só o próton, se eu conhecesse só o próton, a partir dessas transformações matemáticas que existem aqui por trás do Eightfold Way, eu conseguiria gerar todas as demais partículas. Então, quer dizer, conhecendo só o próton e conhecendo, digamos, a teoria matemática que está por trás dessas interações, nós conseguiríamos gerar as demais partículas, mesmo que nós não as conhecêssemos. Então, aí está a força da simetria. A partir de uma pecinha, a gente consegue gerar toda a família. Então, essa é a força, né, desse conceito tão importante da matemática e da física. Então, eu vou começar assim. A nossa ideia é chegar aos anos 70. Mas eu acho que é interessante a gente fazer o percurso histórico, para não ser anacrônico, né? É bom a gente contar como as coisas, né, foram acontecendo, até porque também é importante para o estudante mais jovem, que está ingressando no curso de física e está começando a pesquisa e também o estudo, né, de física propriamente, perceber o aspecto cumulativo da ciência, né? Nada acontece da noite para o dia. Quer dizer, nós vamos estar aqui falando de um progresso que começa em 1915 e culmina, na verdade, aqui, em 1961. Portanto, nós estamos falando de 46 anos de trabalhos, de discussões, de debates, de teses defendidas, de conferências, né, que foram se avolumando para formar, nesses 46 anos de conhecimento, uma estrada que levou desses trabalhos aqui da escola de Göttingen, da escola matemática, é uma escola pré-mecânica quântica ainda, até culminar com esses trabalhos que dão origem, né, que são o ponto de chegada, na verdade eu diria o ponto de partida do Eightfold Way. A partir daqui muita coisa foi feita no sentido do Eightfold Way. Então, é essa a ideia aqui. A gente vai ser um pouco lento, vamos dividir em 3 encontros, mas para a gente perceber o volume de debates que foi feito para se chegar a uma grande teoria da física, e esse Eightfold Way foi, vamos dizer assim, a teoria que gestou a teoria dos quarks, que depois deu o prêmio Nobel ao Gell-Mann, né? O Newman já não participou do lançamento dos quarks, até por uma questão, depois a gente vai falar política mais à frente, né? Mas o Gell-Mann ficou na batalha e em 1964 ele lança, junto com um outro russo, mas de forma independente, o conceito de quarks, a partir da compreensão que ele, Gell-Mann, teve do Eightfold Way. E aí isso deu a ele o Prêmio Nobel de 1969 pela previsão da existência dos quarks. A escola de Göttingen, na Alemanha, ela foi marcada, né, essa escola matemática, né, por esses grandes nomes. Felix Klein, que tinha sido colaborador do Sophus Lee, que foi o grande, né, o grande nome da teoria de grupos do século XIX. Nós até hoje em física usamos recursivamente, né, os grupos de Lie. Então, Felix Klein foi colaborador de Lie e trouxe essas ideias. Sophus Lie, ele era dinamarquês. E Felix Klein trouxe essas ideias, e depois um outro matemático, Hermann Weyl, um dos maiores matemáticos do século XX, se associou, Hilbert, outro grande nome de um matemático ligado à análise funcional e à matemática da mecânica quântica, e a nossa querida Amalie M. Noether, a grande matemática, cujos teoremas foram fundamentais para a nossa classificação das partículas, classificação dos estados quânticos de um sistema físico. Então, Noether, essa matemática, foi o grande nome, todos esses foram grandes nomes, Felix Klein, Weyl, Hilbert e Noether. A Noether ficou um pouco mais obscurecida. O trabalho dela não tem, assim, não o alcance ele tem de sobra, não tem o brilho, né? Não foi dado a ele o holofote que ele merecia. Mas o trabalho está aí, né? Essa ideia, quer dizer, pode não ter tido holofote, mas a essência está aí, e os trabalhos da Noether, e é claro, Noether não gestou isso sozinha. Ela foi estudante, né? Ela era colaboradora, estudante, aprendiz
dessas pessoas aqui, e ela, então, foi colaboradora também, e ela, digamos, conseguiu fazer uma síntese de muitas coisas que ela aprendeu na escola de Göttingen e que deu origem, nesse período pré-mecânica quântica, que deu origem depois aos chamados, né, teoremas de Noether, sobre os quais nós vamos falar e que são fundamentais para a classificação dos sistemas quânticos, né, a escolha dos chamados números quânticos. Então, a escola de Göttingen, ela traz uma mudança radical na visão das simetrias. Eu queria chamar a atenção aqui, que eu não vou elaborar agora sobre o conceito de simetrias, porque nós temos no Professor Global, nas playlists aqui do Professor Global, uma série de palestras que nós tivemos no ano passado, né, em 2020, chamado Encontros com as Simetrias da Natureza. Então, nós tivemos 6 encontros, fizemos 6 palestras só sobre o percurso, né, das simetrias na física a partir de 1915 e chegando até a elaboração do modelo padrão em 1974. Portanto, praticamente 60 anos de trabalho de implantação da ideia de simetrias e como as simetrias foram importantes para gerar grandes teorias da física de partículas e da teoria quântica de campos no século XX, século XX. Então, eu não vou elaborar aqui mais o que é uma simetria, o conceito de simetria. Eu vou partir do pressuposto de que nós já fizemos 6 encontros longos sobre as simetrias. Mas, queria só ressaltar, isso foi dito anteriormente nas nossas palestras, que a escola de Göttingen, ela trouxe a simetria para um outro patamar, a simetria na física. A simetria saiu de uma abordagem mais geométrica e partiu para uma abordagem mais algébrica e que, portanto, isso aí, com o auxílio, quer dizer, dentro do contexto da teoria de grupos, foi muito importante para nos dar ideia de como as interações se processam à base do conhecimento da simetria que está por trás daquela interação. Então, a simetria, ela ganha um aspecto normativo. Normativo no sentido de que ela organiza o nosso conhecimento sobre a física de partículas, sobre como as interações fundamentais se processam, como as partículas são classificadas de acordo com as suas interações e como essa classificação nos faz ter uma sistemática de ver como essas interações podem ser geradas e podem ocorrer. Então, eu acho que M. Noether é o nome que materializa esse projeto de trazer as simetrias, né, para gerar uma dinâmica, porque até então, era um pouco esse o contraponto que eu queria fazer, até a escola de Göttingen, a ideia era, a partir de uma dinâmica conhecida, nós descobríamos, né, conseguíamos buscar quais eram as simetrias que estavam subliminares, né, que estavam subjacentes àquela dinâmica. Então, dada a dinâmica, vamos buscar as simetrias e, claro, tendo as simetrias daquela dinâmica, nós podemos tirar uma série de resultados sobre o sistema físico estudado. Mas a escola de Göttingen, através dos teoremas de Noether, ela vai partir para uma postura diferente, que é o inverso. Ela vai dar prioridade à simetria. Então, a partir da simetria, nós vamos gerar possíveis dinâmicas. Então, isso é uma coisa mais forte, porque, na verdade, a gente está saindo da abstração, eu imponho simetrias e tento construir dinâmicas que eu posso verificar experimentalmente, e não o sentido contrário, que eu tinha o fato empírico e buscava a simetria. Então, eu saía do fato empírico, buscava uma abstração. Agora não, eu vou sair da abstração e vou buscar o fato empírico. Um pouco na linha descartiana, na linha cartesiana, de que penso, logo existo, ou seja, penso, abstraio, busco simetrias, logo existo. Existo através de uma dinâmica que me faz ter contato com a experiência. Então, esse é o penso, logo existo. Antes, a simetria estava na versão, vamos dizer, oposta, que era existo, logo penso. Ou seja, eu tinha uma dinâmica, tenho algo concreto, tenho um fato empírico, e então, eu existo, eu tenho a existência. Aí eu vou buscar a abstração, vou buscar o pensamento. Então, era o caminho oposto. A M. Noether, quer dizer, os matemáticos daqui de Göttingen, eles vão na direção mais cartesiana,
do penso, logo existo. Penso, concebo simetrias, através de argumentação, de algumas observações. E, portanto, a partir das simetrias, eu construo as interações, classifico as partículas e construo a dinâmica e as interações entre essas partículas. Então, é muito importante, por isso que eu digo que é um aspecto normativo nesse sentido, porque organiza a nossa visão de natureza. Então, M. Noether é fundamental para realizar esse projeto aqui. M. Noether, uma matemática, uma mulher. Os teoremas de Noether são lançados em 1918, apesar de que o primeiro teorema ela demonstra em 1915, mas ela só o lança junto com o segundo teorema, que é de 18, e ela publica os dois simultaneamente num artigo que eu vou citar já já. Aqui era o obituário que Einstein escreveu para Noether, né, dizendo que a senhorita Noether foi a matemática mais significantemente criativa produzida, né? Quer dizer, até aquela época, gerada, desde que as mulheres começaram a ter uma educação superior. Então, desde quando as mulheres ingressaram no ensino superior, segundo Einstein, a senhorita Noether, né, a Fraulein Noether, foi a matemática mais importante. E isso foi o obituário que Einstein escreveu para ela no New York Times em 1935. Ela morreu ainda razoavelmente jovem e pouco reconhecida. Ela teve muito pouco reconhecimento pelo valor do trabalho, pelo alcance do trabalho. Nós vivemos, olha, Noether está presente sempre conosco. Sempre que nós falamos de física de partículas, interações, simetrias, teorias de calibre, teorias de gauge, teorias de Young-Mills, Noether está presente. Apesar de nós não a citarmos, ela está presente. Então, a revolução, que eu digo, a revolução de Noether está que ela traz uma nova era das simetrias, que é a partir das simetrias, a partir da teoria de grupos, esse grupo de invariâncias, esse grupo de transformações, eles não são mais aplicados a objetos concretos, mas a objetos abstratos, matemáticos, como, por exemplo, os lagrangianos, hamiltonianos, ações. Então, M. Noether, ela tira dos objetos concretos, vamos dizer, da geometria, né? Ela tira a simetria do âmbito da geometria e traz fortemente a simetria para o âmbito vamos dizer, da análise funcional, da álgebra, né? Então, ela traz uma visão mais matemática da simetria, e a partir disso a gente vai tirar previsões. Então, os teoremas de Noether, eles tratam de princípios de simetria. E esses princípios de simetria de que trata o teorema de Noether, ou de que tratam os teoremas de Noether, porque são dois, eles estão na base do nosso modelo padrão da física de partículas, das teorias de grande unificação que nós estudamos, da supersimetria, da supergravidade e das teorias de cordas, de supercordas. Então, nós estamos sempre buscando princípios de simetria, digamos, embalados, cacifados pelos teoremas de Noether. Então, os dois teoremas de Noether estão publicados nesse trabalho aqui, que está escrito, foi publicado originalmente nessa revista aqui de Física Matemática, chamado Problemas Variacionais Invariantes. Ele está traduzido nessa série aqui dos Archives. Archives, a série Física, esse aqui é o ano 2005, março, artigo 063, publicado na seção de História da Física, História da Física, isso. Então, aqui, quem quiser ler o original, que é sempre importante a gente procurar beber água na fonte, ler o artigo primário, quem quiser ler, até porque vai compreender como é que era a escrita, né, científica da época, seria interessante, eu acho que é muito formativo, uma vez na vida a gente lê o trabalho original da Noether, que pode ser encontrado com essa referência aqui. O primeiro teorema, que foi demonstrado em 1915, ele estabelece uma correspondência 1 a 1 entre simetrias globais contínuas, sobre o que nós já falamos na nossa série do ano passado sobre simetrias, e leis de conservação, né, associadas aos sistemas físicos. Conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica, conservação do número bariônico. Então, as leis de conservação da física, elas estão calçadas, fundamentadas por simetrias globais contínuas desses sistemas físicos que apresentam essas leis de conservação. Então, isso foi o primeiro teorema, e as simetrias ditas globais são simetrias
constantes, que não dependem nem do tempo, nem do espaço, nem da posição espacial. O segundo teorema, que é muito mais forte, ele é demonstrado e publicado em 1918, e ele trata das simetrias locais, quer dizer, são simetrias que não são constantes no espaço e no tempo, são simetrias que vão mudando de acordo com o tempo, um instante de tempo, e com a posição espacial. Mas essas simetrias locais, elas são fundamentais porque elas vão fixar a forma das equações dinâmicas do sistema. Então, você impõe a simetria local, essa simetria local vai fixar a forma das equações dinâmicas, vai fixar as chamadas correntes, corrente elétrica, corrente que portam alguma corrente de energia, corrente de momento linear, corrente de carga elétrica, corrente de momento angular. Então, essas correntes que transportam grandezas físicas e estabelecem relações entre as equações de campo que aquele sistema obedece. Então, é muito importante, esse segundo teorema de Noether, ele está na base das chamadas identidades de Ward e das identidades de Slavnov e Taylor, das teorias de Young-Mills. Ou seja, o segundo teorema de Noether é a base matemática das chamadas teorias de Young-Mills. Quando nós temos simetrias locais, contínuas e locais, essas simetrias geram equações de campo, geram equações dinâmicas, estabelecem as correntes das grandezas físicas desse sistema e também levam a relações diferenciais entre essas equações de campo. Então, ele é a base, ele é formulado, digamos, para uma teoria clássica de campos, mas ele depois tem a sua versão quântica. Então, segundo o teorema de Noether, tanto o primeiro quanto o segundo teorema de Noether, eles depois são adaptados com o advento, né, da mecânica quântica e da teoria quântica de campos. Então, no teorema de Noether, nós temos uma tripla conservação. Nós temos um princípio, alguma grandeza matemática que descreve o sistema físico, pode ser, por exemplo, a função que descreve a energia de um sistema. Então, nós temos um princípio variacional associado a essa função que descreve a energia de um sistema. Essa função matemática tem um conjunto de simetrias contínuas, que podem ser globais ou locais. Essas simetrias contínuas, globais ou locais, pelos teoremas de Noether, nos levam às leis de conservação. Então, nós temos essa tríplice aliança aqui. Princípio variacional, simetrias, leis de conservação. Consequentemente, nós derivamos na mecânica quântica os chamados números quânticos associados a um sistema físico e as chamadas regras de superseleção. Essa é uma questão muito delicada, é uma questão que é perene, é muito discutido, que é uma regra de superseleção. Isso aí tem uma série de trabalhos, inclusive de profundidade matemática muito grande, para descrever essas chamadas, quer dizer, qual é a origem, qual é a essência matemática dessas regras de superseleção. Esses números quânticos e essas regras de superseleção, eles nos levam à especificação dos estados de um sistema. Então, um sistema físico, ele pode se apresentar sob a forma de vários estados, ele pode ter várias configurações. E as diferentes configurações desse sistema são classificadas por um conjunto de números quânticos e por um conjunto de números quânticos associados a essas regras de superseleção. Quem nos dá essa sistemática são os teoremas de Noether através das suas leis de conservação. Então, é importante esse encontro dos teoremas de Noether com a mecânica quântica, que surge logo depois, 7 anos depois, em 1925. Então, também é muito importante porque isso oferece uma reflexão muito profunda, escrevi aqui, sobre a relação entre a matemática e a física, né? Então, quer dizer, a matemática está aqui, nas simetrias, né? Está digamos assim, no princípio variacional e nas simetrias. A física está nas leis de conservação, está nos números quânticos e nessas regras de superseleção. Então, nós temos um casamento perfeito entre matemática abstrata e física observacional. Então, o encontro do teorema da simetria com a mecânica quântica, né, ele ocorre através, né, muito, vamos dizer assim, mobilizado pela teoria de grupos. Os grupos têm as suas chamadas representações, né, e
na mecânica quântica, né, essas representações desses grupos, elas vão estar descrevendo para nós um conjunto de estados do sistema quântico com a mesma energia. Então, o conceito matemático de representações é, na física, ligado àquilo que nós chamamos de degenerescência. São diferentes estados físicos do mesmo sistema, mas com a mesma energia. Então, nós temos o mesmo sistema se apresentando sob configurações distintas, mas todas com a mesma energia. Isso nos dá as degenerescências do sistema quântico. E essas degenerescências estão associadas a representações do grupo que está ligado à simetria daquele sistema. Então, nós temos aqui, de novo, esse casamento perfeito entre a matemática, teoria de grupos, e as representações dos grupos, as representações lineares, ou tão não lineares também, mas as representações desse grupo, e os estados de um sistema físico. Na física de partículas, os estados são representados por partículas. Ao invés de eu falar de estados de energia de um sistema, eu falo de partículas, porque, lembrando da relação com a relatividade, né, energia eu converto em massa, é igual a mc2. Então, quando na mecânica quântica eu estou falando de estados de energia, né, de um dado sistema quântico, na física de partículas eu estou falando de massas de partículas. Então, essa degenerescência na física de partículas, ela pode estar significando a existência de diferentes partículas com a mesma massa, degeneradas em massa. Por trás dessa degenerescência, que está ligada à representação, existe um certo grupo de simetria. Então, essa é a essência do Teorema de Gödel. Em 1925, aparece é um grande momento do pré-mecânica quântica, na alvorada da mecânica quântica, que já se dá em 1925. Então, em 1925 e 1926, Goldsmith e Uhlenbeck propõe a existência de spin do elétron. E logo Thomas também publica em 26, nesse Nature aqui, o movimento de um elétron com spin. Então, a ideia do spin do elétron, né, quer dizer, o spin estando a responder pelo magnetismo do elétron, é um momento muito importante que vai ser categorizado na mecânica quântica sob a forma de um novo número quântico, que é o número quântico de spin. Vamos falar sobre isso. Então, aqui é a alvorada da mecânica quântica. Uhlenbeck e Goldsmith, independentemente de mecânica quântica, ainda não usando mecânica quântica, eles simplesmente propõem que o elétron tenha um certo spin que responde pelo seu magnetismo. Aqui é importante dizer que em 1923, já em 1921, tem um artigo do Compton, que eu não estou colocando aqui, que ele fala do magnetismo do elétron. E ali, nesse artigo do Arthur Compton, né, que é o famoso Compton, do efeito Compton, ele já pressupõe que o elétron tenha esse chamado número quântico de spin. Mas então nós estamos colocando aqui que esse foi um momento importante. Quer dizer, quando a mecânica quântica surge nesses dois trabalhos aqui, em 1925, no trabalho de julho feito por Heisenberg, no trabalho de novembro feito por Paul Dirac, a mecânica quântica surge já com a ideia de que existe o spin do elétron. Então, esse trabalho aqui é o trabalho fundamental, vamos dizer assim, é a pedra fundamental da mecânica quântica, esse trabalho do Werner Heisenberg, chamado Uma Reinterpretação Teórico-Quântica das Relações Cinemáticas e Mecânicas. Quer dizer, ele reescreve a mecânica, digamos, a mecânica das partículas sob a forma agora de uma mecânica quântica. E isso tem uma formulação matricial que é chamada mecânica matricial de Heisenberg, que é a primeira formulação da mecânica quântica. Hoje a gente conhece cerca de 9 formulações distintas da mecânica quântica. Temos várias formulações, a gente pode falar sobre isso num próximo momento, né? Sobre quais são as 9 formulações que nós temos hoje da mecânica quântica, a mecânica quântica matricial, a mecânica quântica de Copenhague, a mecânica quântica bohmiana, a mecânica quântica do par íntegro, a mecânica quântica dos múltiplos universos. Nós temos 9 formulações de mecânica quântica. Mas a primeira foi a mecânica matricial de Heisenberg, que Dirac estudou
entre agosto e novembro e produziu um trabalho que ele chamou As Equações Fundamentais da Mecânica Quântica, quando ele substitui a mecânica, ele dá uma outra formulação matematicamente mais elegante para a mecânica matricial. Aqui a gente pode dizer o seguinte, Heisenberg estava muito interessado no aspecto empírico, como compreender o espectro de emissão atômico. E aí ele usa uma mecânica, ele busca uma formulação que reproduza o espectro atômico. Dirac estava mais interessado em formular uma teoria, digamos assim, matematicamente mais elegante. Essa foi sempre a ideia do Dirac, buscar a estética, a elegância, a matemática nas teorias físicas. Então, ele não gosta, quer dizer, ele aceita, sabe que é uma formulação correta, mas ele diz, não é elegante. E ele propõe uma formulação mais elegante, baseada nos chamados números quânticos, que são números que não comutam. Quando nós temos agora relações de comutação entre grandezas que na mecânica tradicional, na mecânica newtoniana, comutam velocidade e posição, momento e posição, energia e tempo, momento angular e ângulo. Então, Dirac propõe essa chamada formulação dos números quânticos, né, que é em substituição à mecânica matricial. Então, são os dois momentos. Então, esse paper aqui institui a mecânica matricial, que é a primeira formulação da mecânica quântica, em 25. E Dirac, no Proceedings da Royal Society de Londres, também em 25, publica esse trabalho, que é uma versão, digamos, mais estética, né? Esteticamente, matematicamente estética, da mecânica de Heisenberg. Tudo isso já conhecendo, então, os trabalhos do Goldsmith e do Uhlenbeck. Bom, então a mecânica quântica nasceu. Agora a simetria vai se encontrar com a mecânica quântica. Aqui eu queria chamar a atenção também desses trabalhos, né, de Dirac. Isso aqui foi 1925, 1926, Dirac defende a tese de doutorado dele em Cambridge, né, que é chamada Mecânica Quântica, sua tese de doutorado. Logo em seguida, ele publica esse outro trabalho aqui nos Proceedings da Royal Society de Londres também, sobre a teoria da mecânica quântica. E aqui, nesse trabalho aqui, que ele chama de teoria das transformações, Dirac se refere à mecânica quântica como uma teoria de transformações. E aí, ele dá uma interpretação física do que seja dinâmica quântica. Esse trabalho também, né, Proceedings da Royal Society de Londres, de 27. O trabalho é de dezembro de 26, mas vai ser publicado em 27 pelos Proceedings da Royal Society. E esse é o trabalho que o professor Dirac dizia ser o mais bonito, o mais belo trabalho que ele conseguiu fazer em toda a carreira dele. Era o trabalho que era, digamos assim, a sua joia predileta. Então, a mecânica quântica está instaurada a partir, sobretudo, de Heisenberg e Dirac. Há outros nomes também, como Jordan, como Max Born, que Max Born é que depois vai dar a interpretação da função de onda, né, de Dirac como sendo uma amplitude de probabilidade. 1926, em junho ainda, nós estamos nesse período aqui, logo depois da defesa de tese do Dirac, em 1926, Heisenberg publica esse trabalho da mecânica quântica de muitos corpos, estabelecendo a questão da simetria de permutação. E ainda, em janeiro de 26, ele lança os trabalhos que vão dar origem à sua equação de Schrödinger. A famosa equação de onda de Schrödinger, ela é lançada através desses trabalhos aqui. Annalen der Physik, volume 79, né, de 1926. Essas páginas aqui dão, digamos assim, todos os passos, né, os trabalhos que construíram, no final, culminaram com a equação de Dirac, que é esse trabalho aqui de dezembro de 26, ele começa em janeiro de 26, então, em dezembro de 26, ele culmina com esse trabalho aqui, que é uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas. Então, é o famoso trabalho que aqui se configura, finalmente, a equação de Schrödinger, e a função de onda de Schrödinger é a grandeza matemática que Max Born da interpretação de como sendo uma amplitude de probabilidade. Eu estou passando rápido aqui, porque esses são trabalhos muito estabelecidos e eu estou só dando a literatura para a gente compreender o contexto, como as simetrias vão chegando. Nós, então, construímos a mecânica quântica, temos a mecânica quântica ondulatória construída, temos a mecânica quântica, então, matricial, temos a mecânica quântica de Dirac, né, formulada a partir dos Q-numbers, uma formulação canônica, e a formulação de Dirac se
coaduna com a equação de Schrödinger. Aliás, né, Schrödinger sempre dizia que ele também buscava mais uma equação bonita, mais estética. Então, Schrödinger se filiou à formulação diraquiana e não à formulação da mecânica matricial, que ele achava assim, era perfeita, pragmática, mas ele queria uma coisa que tivesse uma estrutura matemática mais estética. Então, Schrödinger foi na direção de Dirac e culmina, então, em dezembro de 26, com a famosa equação de onda de Schrödinger para amplitude de probabilidade, a função de onda, o nosso famoso psi, interpretado por Max Born como sendo uma amplitude de probabilidade. Aqui em 1926, Schrödinger publica, né, esse trabalho aqui, que demonstra a equivalência entre a mecânica matricial e a sua chamada mecânica ondulatória. Esse trabalho aqui, né, o trabalho, então, de Schrödinger, que ele fala sobre a relação entre a mecânica quântica de Heisenberg, Born e Jordan e a minha. Então, ele faz a equivalência entre a mecânica matricial e a mecânica ondulatória, mostrando que são duas maneiras distintas de se fazer a mesma física. Aqui, vamos chegando com as simetrias. Trabalho de Viktor Fock, na Rússia. Ele vai, então, introduzir a simetria, vai estudar essa famosa, quer dizer, quando eu vou estudar uma partícula carregada, então, nessa época, 1926, quais são as partículas conhecidas? O elétron, que tem carga, né? O elétron já vinha lá desde 1897, o próton, tinha sido descoberto em 1919, e o fóton, instaurado a partir dos experimentos de Compton, né? Deixou de ser só um quantum de energia e passou a ser uma partícula de luz, né? Um corpúsculo de luz, em 1923, com os experimentos de Compton. E aí, Viktor Fock faz esse estudo. Ele traz, então, uma partícula carregada sujeita a um campo eletromagnético com dinâmica descrita pela equação de Schrödinger. Então, o que Fock faz vai ser o problema de estudar, no fundo, a versão quântica, a versão na mecânica quântica da força de Lorentz. A carga vezes o campo elétrico, mais carga, velocidade, produto vetorial com campo magnético. Esse é o problema clássico, né, de uma partícula sujeita a um campo eletromagnético, a força elétrica, desculpe, e a força chamada força de Lorentz, a força magnética. O que Fock aqui faz é colocar a partícula carregada sob a ação de um campo eletromagnético. A partícula é quântica, o campo eletromagnético é um campo externo, clássico, ele não é um campo quântico. Quem é quântica aqui é a dinâmica da partícula. E ele vai estudar esse problema, e aí aqui aparece Teorema de Noether, a simetria de Gauge, a simetria local 1, simetria local do eletromagnetismo, que é uma simetria natural das equações de Maxwell. Ele traz essa simetria para o âmbito da mecânica quântica, mostrando que a função de onda, né, a interpretação probabilística dada por Born, ela também participa da simetria de Gauge que o campo eletromagnético tem. No momento que a partícula se acopla com o campo eletromagnético, a simetria de Gauge típica do campo eletromagnético, ela é transposta também para a partícula também sente a ação dessa simetria de Gauge sob a forma de uma transformação de fase na função de onda. Então, é um momento importante, é a simetria U1 sendo eletromagnética, sendo implementada na equação quântica de Schrödinger. Aqui esse trabalho, estou só citando para efeito também de como é formalizado o conceito de spin na mecânica quântica, nesse trabalho aqui de Heisenberg e do Pascual e Jordan, né, que é sobre a questão do efeito Zeeman, quer dizer, na verdade é o estudo do spin na mecânica matricial, na formulação matricial. 1927, Oscar Klein, filho do Felix Klein, né, que foi professor lá da Noether, filho do Felix Klein, da escola de Göttingen. Oscar Klein, então, em 1927, ele reestuda o problema que Viktor Fock tinha estudado e vai estudar de novo, né, nesse artigo aqui, ele vai estudar a eletrodinâmica da equação, da mecânica ondulatória, do ponto de vista do princípio da correspondência. Então, é um trabalho, de novo, sobre a simetria de Gauge, a simetria de calibre do eletromagnetismo introduzida na mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, nós vamos ter que estudar um sistema quântico e vamos ter que classificar, temos que dar quais são as características desse sistema quântico. Então, nós estamos em 1926.
E nós só temos 3 partículas conhecidas. O que eu queria discutir um pouco aqui, vai ficar claro até o nosso terceiro encontro, é que a escolha dos números quânticos ela é uma escolha gradual. À medida que novas partículas vão aparecendo e novas interações vão sendo estudadas, né? Nós estamos num mundo em que, basicamente, nós temos 2 interações. A interação eletromagnética e a interação gravitacional. A interação nuclear forte, ela começa a partir, né, da descoberta do próton, né, porque se tem tantos prótons dentro do núcleo atômico, esses prótons se repelem. No entanto, o núcleo atômico não se desfaz, é porque deve ter uma força atrativa vencendo a repulsão eletromagnética. O nêutron ainda não havia sido descoberto nesse período. Então, nós temos 3 partículas e 2 interações bem estabelecidas, o eletromagnetismo e a gravidade. E temos as 3 partículas, são o elétron, o próton e o fóton. Eu estou dizendo 3 partículas quânticas, porque são 3 partículas que vão ser estudadas sob o ponto de vista da mecânica quântica, e não partículas elementares, porque o próton hoje, nós sabemos que ele não é elementar, ele é composto de quarks. Nessa época, o próton era visto como perfeitamente uma partícula elementar. Era o elétron, o próton e o fóton. Hoje, nós sabemos que o elétron, ainda não descobrimos uma estrutura para o elétron, apesar de se cogitar a possibilidade de uma estrutura mais fundamental para o elétron e também para o fóton, né? Houve estudos, inclusive, né, de propostas, né, de um fóton composto, né? Isso aí aconteceu ao longo do período, né, de desenvolvimento da física. O próprio Dirac tem artigos em que ele fala de uma possibilidade de um fóton composto. Mas o próton não. O próton nós sabemos hoje, né, a partir de 1969, que o próton é composto de quarks. Mas nessa época as 3 partículas elementares ou 3 partículas quânticas conhecidas eram o elétron, o próton e o fóton. E quais eram as interações que elas sofriam? O elétron tem massa, então tem interação gravitacional. O elétron tem energia, então ele tem interação gravitacional. O elétron tem carga, então ele tem interação eletromagnética. O próton, a mesma coisa. E o fóton, ele é o quantum, né? É o corpúsculo de luz, portanto, interação eletromagnética. O fóton, então, é quem faz essa mediação da interação eletromagnética entre partículas de mesma carga ou partículas de cargas opostas. Claro que o elétron tem magnetismo, tem spin, tem momento magnético, o próton também, então eles têm momento de dipolo magnético. Então, além da interação de carga elétrica, existe a interação magnética, né? Porque eles têm spin, têm momento magnético, né? O magneton de Bohr é a unidade de momento magnético do elétron. O próton também tem o seu magneton de Bohr, né? Que é a sua, digamos, unidade magnética, e o fóton não, o fóton é neutro. Então, as partículas têm a massa, tem o spin está associado ao seu magnetismo junto com a carga elétrica, e tem a carga elétrica. Então, são os 3 números quânticos. A massa vamos dizer assim, hoje a gente concebe a massa como sendo um número, pelo teorema de Noether, a massa é um número quântico associado a uma lei de conservação da energia e do momento, associada a uma simetria, que é a simetria de Poincaré, como nós vamos falar lá na frente, em 1939, no trabalho do professor Wigner. Mas, então, nós estamos em 1926, temos essas 3 partículas, e essas 3 partículas carregam esses 3 atributos. Então, eu sei qual é a massa do elétron, sei qual é o spin do elétron, sei qual é o seu magnetismo, sei qual é a sua carga. A mesma coisa para o próton. O fóton é desprovido de massa, tem spin 1, portanto, o spin dele é o dobro do spin do elétron e do próton, e tem carga elétrica nula, ele é neutro. Então, esses números quânticos eles estão associados a interações. Massa, do ponto de vista da relatividade, é energia. Massa e energia, interação gravitacional. Spin, magnetismo, carga elétrica, eletricidade. Então, eletricidade, magnetismo, interações eletromagnéticas. Então, os números quânticos eles vão surgindo para, digamos assim, quantificar as interações, né? Como as partículas participam das interações. Quer dizer, o número quântico é como eu quantifico as interações das partículas. E esses números quânticos, eles provêm de leis de conservação, de simetrias associadas às interações. Então, nós vamos ver mais à frente
não hoje, mas nas próximas discussões, nas duas próximas discussões, que as interações fundamentais que nós temos na natureza, a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca, elas estão todas ligadas, cada uma delas tem a sua simetria. Então, essa simetria vai definir, pelo teorema de Noether, leis de conservação. Essas leis de conservação vão estabelecer números quânticos. E esses números quânticos vão estar ligados, vão modular as interações. As interações também se passam com troca de números quânticos, né? Então, quer dizer, o elétron, ele pode sofrer, né? Quer dizer, ele sofre uma interação, ele pode ter uma alteração na sua polarização, né? Então, as partículas, quer dizer, o fóton carrega momento angular, então, quando dois elétrons interagem trocando fóton, esses elétrons também estão trocando números quânticos. Então, os números quânticos, eles são aquelas grandezas físicas que são trocadas nas interações. Eu não estou falando aqui, mas só dando um exemplo para quem já ouviu falar ou quem já estudou. Por exemplo, nas interações nucleares fracas, né? Quando nós falamos no decaimento beta-nuclear, o nêutron que decai no próton emitindo um elétron e um antineutrino do elétron, na verdade, eu estou tendo uma troca de número quântico. O nêutron virou próton e emitiu um elétron. Então, aquela partícula nuclear, que era o nêutron, ela ganhou uma carga, ela virou próton, ficou com uma carga positiva. Então, ela recebeu um número quântico, recebeu uma carga elétrica. Claro que a carga elétrica não foi violada na interação, porque criou-se um elétron, o nêutron decai, ele fica próton, elétron e antineutrino. A carga do neutrino é zero. A carga do próton cancela a carga do elétron. A carga do nêutron é zero e a carga do sistema final, próton, elétron, antineutrino, é zero. Mas a interação fraca, ela se processou transmitindo um número quântico de carga elétrica, transferindo o número quântico de carga elétrica do nêutron para o próton. O próton, quer dizer, ele deixa de ser nêutron, o nêutron deixa de ser nêutron e passa a ser próton porque recebeu uma carga positiva. Isso tudo é bem conhecido dentro da chamada teoria eletrofraca de Salang-Lash-Weinberg. Eu só estou ilustrando aqui que os números quânticos são muito importantes porque eles são trocados nas interações. Por isso que nós estamos sempre buscando números quânticos, né? Aqui, então, de novo, dois trabalhos importantes. Aqui, digamos, eu só estou colocando por razões históricas, para ver o contexto. Aqui, Dirac lança dois trabalhos que são a fundação da teoria quântica de campos. Esse trabalho aqui de 1927, esse primeiro trabalho, que ele fala da teoria quântica de absorção e emissão de radiação, é quando ele quantiza o campo de Maxwell. Então, aqui Dirac está fazendo um processo de quantização não mais da partícula elétron, não mais da partícula próton, não mais da partícula fóton. Ele está fazendo a quantização do campo eletromagnético. É um novo momento importante. É quando surge a teoria dos campos quânticos, não mais das partículas quânticas, mas dos campos quânticos. E esse trabalho também, a teoria quântica da dispersão, é um trabalho também, que é um trabalho subsequente ao primeiro e que está dando justamente um encaminhamento à fundação da teoria quântica de campos. Então, é um momento importante. Os números quânticos estão surgindo e os campos quânticos também estão surgindo. Opa. Agora, só coisa também por questões históricas, esses trabalhos aqui do Jordan, do Klein, né, sobre... Aí são trabalhos ligados a digamos, são os trabalhos de teoria quântica de campos que estão evoluindo a partir desses trabalhos do Dirac. Então, foi Dirac, Pascual Jordan, Oscar Klein, Wigner e Pauli, que basicamente, junto com Dirac, contemporaneamente com Dirac, vão lançando o que a gente chama de segunda quantização, que é a teoria quântica de campos. Bom, aí agora nós temos um momento importante. Em 1927, Wigner, cunhado do Dirac, ainda nessa época, não cunhado, porque ele ainda não tinha se casado, Dirac não tinha se casado ainda com a irmã do Wigner, lança esse trabalho que é a introdução da simetria de paridade, a simetria sobre inversão dos eixos espaciais na mecânica quântica. Então, é o trabalho que lança a simetria discreta, a simetria de paridade. Isso vai ser importantíssimo. Na próxima discussão, quando nós estivermos nos anos 50, nós vamos ter um trabalho importantíssimo, o chamado trabalho W3, que é o trabalho do Vick, do Wigner e Weitman.
Wigner, Whiteman e Wigner vão lançar um trabalho sobre as regras de superseleção, porque eles estão querendo introduzir um número quântico associado a essa simetria para as partículas. Então, a simetria de paridade, ela entra na mecânica quântica em 1927, mas o número quântico associado à paridade, ele só vai entrar na classificação das partículas em 1952. E aí nós vamos ver lá na frente que tem trabalhos importantes que fazem isso, inclusive o trabalho de um professor, né, ex-professor brasileiro, né, já não está mais entre nós, o professor Jaime Thiomino, que estudou o papel da simetria de paridade sobre os espinores de Dirac. E isso aí foi fundamental para o trabalho chamado W3. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas aqui é a primeira simetria discreta que é estudada na mecânica quântica, que é a simetria por reversão dos eixos espaciais, a simetria de paridade. Aqui um momento importante, aí a famosa equação de Pauli, que é um desdobramento, quer dizer, um desdobramento da equação de Schrödinger, introduzindo diretamente a interação magnética dos elétrons com campos eletromagnéticos externos na equação de Schrödinger, a chamada equação de Pauli, de 27. E, momento importante, o livro do Hermann Weyl, também da escola de Göttingen, sobre a teoria de grupo e a mecânica quântica. Então, é o primeiro trabalho que enfatiza a importância da teoria de grupos no estudo da mecânica quântica. É um marco da literatura da teoria de grupos na mecânica quântica. 1928 e 29, os três trabalhos importantíssimos do Dirac, que é quando Dirac introduz a simetria relativística, a simetria da relatividade especial, a simetria chamada simetria de Lorentz, na mecânica quântica. Então, uma nova fusão, um novo encontro de uma outra simetria com a mecânica quântica. Não mais a simetria de Gauge, do eletromagnetismo, mas a simetria relativística, a chamada simetria das transformações de Lorentz, o chamado grupo de Lorentz. Então, Dirac funde relatividade com mecânica quântica nesses dois trabalhos de 1928, que é a chamada teoria quântica do elétron, e depois, em 1929, ele lança o conceito de vácuo quântico através desse trabalho, que era uma teoria para elétrons e prótons. Lembrando que nós estamos em 1930, e ainda, 1929, ainda não temos a quarta partícula elementar. Tudo que nós conhecemos nesse momento é o elétron, o próton e o fóton. Aqui um trabalho importantíssimo, de novo, do Weyl, né, o famoso Weyl aqui da teoria de grupo na mecânica quântica, famoso trabalho em que ele propõe uma unificação, que ele já tinha proposto em 1918, mas agora ele faz uma proposta de uma unificação da eletricidade, com o magnetismo dentro da mecânica quântica. E ele lança aqui, esse trabalho é muito importante, porque ele lança o conceito de uma nova categoria de espinores, que são os férmions de Weyl, que é muito importante, né, para descrever, por exemplo, o neutrino, e ele, digamos, de novo vai estudar, ele aprofunda o trabalho de Victor Fock sobre o estudo da invariância de Gauge na mecânica quântica, ou seja, o estudo da invariância de Gauge associada à descrição quântica das partículas. E ele faz isso dentro de um trabalho muito rico que ele tenta unificar a eletricidade com a gravitação, estudando o elétron e a gravitação. Então, com esses trabalhos de Fock e de Weyl, nós temos a base para aquilo que na década de 50 foram as teorias de Young-Mills, que nós vamos falar no encontro posterior. 1931, Dirac introduz uma segunda simetria discreta, que é a chamada simetria de conjugação de carga. Nesse trabalho aqui de 1931, Dirac prevê, através da simetria de conjugação de carga, Dirac prevê a existência da antimatéria, prevê a existência do pósitron, prevê a existência de monopolos magnéticos e realiza o programa de compreensão da quantização da carga elétrica. Por que a carga elétrica aparece como um múltiplo de uma grandeza fundamental, de uma carga fundamental, que é a carga do elétron. Até então, múltiplo inteiro. Hoje, com os quarks, nós sabemos que as cargas podem ser fracionárias, mas, de qualquer forma, não é qualquer carga que a partícula pode ter. Ela pode ter carga múltiplo inteiro do E, positivo ou negativo, não importa, ou então múltiplo fracionário, 2/3 menos 2/3, 1/3 menos 1/3. Então, nós temos uma quantização da carga elétrica, e nesse trabalho aqui, Dirac realiza esse estudo
conectando a existência, essa quantização da carga elétrica à existência de monopólios magnéticos e prevê a antimatéria. Então, nesse trabalho de 31, ele prevê a existência do pósitron. É esse trabalho que dá a Dirac o Prêmio Nobel de Física de 1933, porque em 1932 é descoberto, né? É descoberto o pósitron. Então, a antimatéria do elétron é descoberta em 1932, né? E com isso, então, esse estudo que o Dirac fez meramente teórico, né? Previsão teórica de existência da carga elétrica, a previsão teórica de existência da antimatéria, ela se consagra com o experimento realizado por Anderson, né, em 1932. Então, Anderson descobre o pósitron, então, cacifa esse trabalho experimentalmente, cacifa o trabalho do Dirac de 31 experimentalmente, e Dirac ganhou o Prêmio Nobel de 33. E Wigner, em 32, estuda uma terceira simetria discreta, que é a simetria T, reversão temporal. Então, nós temos as três simetrias discretas estudadas. A paridade, que é uma simetria discreta, eu transformo x e menos x, y e menos y, z e menos z. A conjugação de carga, que eu transformo carga positiva em carga negativa em carga positiva. E a reversão temporal, que é aquela simetria que leva T em menos T, e as leis da física não são alteradas, né, de acordo com o campo de força. Mas, então, a equação de Schrödinger, por exemplo, a equação de Dirac, elas têm simetria sobre a reversão temporal, sobre a inversão do tempo. T que vai em menos T, a dinâmica da equação de Schrödinger e a dinâmica da equação de Dirac, ela mantém essa simetria, claro, se não houver forças externas dependentes do tempo. Então, Wigner introduz a simetria T. Então, nós temos as chamadas simetrias PCT. Né? PT, né? Todo mundo aí, ó, PT, eu estou até de camisa vermelha, né? E PC também, né? Então, essa simetria aqui é uma simetria bem progressista, né? Seria o quê? Partido Comunista dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores Comunistas, PTC, como a gente quiser. Mas é uma simetria PCT. É a simetria discreta, três simetrias discretas. Isso aqui é fundamental na teoria quântica de campos, porque depois a invariância PCT, ela é demonstrada através de um teorema, né, que será o teorema da invariância PCT, que é demonstrado por Lüders em 1952. É um teorema fundamental da teoria quântica de campos, que é com campos locais. Então, simetrias, contínuas e discretas. Essas são as três discretas, e depois nós vamos ver que as partículas têm que ter qual é o comportamento delas para a paridade, com a conjugação de carga e com a reversão temporal. 1932, Heisenberg propõe a simetria SU2, a simetria não abeliana. Agora eu estou saindo do âmbito abeliano, estou indo para para um grupo de Lie, agora um grupo não abeliano, né, um grupo unitário, SU2, para estudar a simetria próton-nêutron. Então, é nesse trabalho aqui, nesse Zeitschrift für Physik, de 1932, que é sobre a construção do núcleo atômico, über den Bau der Atomkerne. Então, é sobre a construção do núcleo atômico que dirá que o Heisenberg vai propor a simetria SU2 entre prótons e nêutrons. Em 1937, Wigner recupera essa simetria e dá a ela o nome de spin isotópico ou isospin forte. Nós vamos falar isospin forte porque no último momento, no último encontro nosso, no nosso terceiro encontro, nós vamos falar do spin isotópico fraco ou do isospin fraco das interações nucleares fracas. Então, importante, em 1932, nós temos dois importantes livros lançados sobre mecânica quântica. Esse livro aqui, do Van der Waerden, que é o método da teoria de grupos em mecânica quântica. Ele foi publicado originalmente em alemão, depois publicado em 1953 em inglês. E esse trabalho aqui do John von Neumann, que é Os Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, que foi publicado em inglês, na verdade, não foi em 55, não, acho que foi em 53. Eu botei isso aqui errado, depois eu corrijo. Mas não importa, todos os dois foram lançados em 32, originalmente lançados em 32 e traduzidos para o inglês mais tarde. Mas método da teoria de grupos em mecânica quântica, em seguimento ao livro do Weil, né, da teoria de grupos na mecânica quântica. E esse livro do von Neumann, Os Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica.
1933, um momento importante, eu vou passar aqui mais rapidinho, porque aqui é um trabalho importante do Fermi sobre a teoria das interações fracas, isso vai ser recuperado por nós no terceiro encontro, e aqui um trabalho importante do Igor Tamm, né, que foi um russo, e contemporaneamente com Yukawa, basicamente 34 Igor Tamm, 35 Yukawa, eles começam a fazer uma discussão, já que o nêutron tinha sido descoberto, eu não falei, mas aqui em 1932, né, além do fóton, em 1932, além da descoberta do positron por Anderson, teve a descoberta do nêutron por Chadwick. Então, em 1932, nós ganhamos duas novas partículas, o positron, que é a antipartícula do elétron, e o nêutron, que é o companheiro do próton na interação nuclear, no interior do núcleo atômico. E para esse nêutron que foi descoberto, devido à semelhança de massa, diferença de massa de uma parte em 940, Heisenberg instituiu que houvesse uma simetria SO2, um dublete, um spin isotópico forte entre próton e nêutron. Então, é um momento importante porque surgem duas novas partículas e aí vai começar a surgir um novo número quântico, que é devido a essa simetria, vai ser introduzido um novo número quântico, que é o isospin, ligado às partículas que têm interação nuclear. Não é o caso do elétron, o elétron não tem interação nuclear, então o isospin dele é zero. O fóton tem isospin zero, mas o próton e o nêutron vão ter isospin não trivial, dizendo que eles têm interação forte. E aí Igor Tamm e Yukawa, em função dessa simetria SO2, preveem a existência de três partículas, né? O π+, o π0 e o π-, que eram, então, nesse momento, partículas hipotéticas e que vão ser descobertas só em 1947, 48, descoberta da qual faz parte o professor César Lattes, brasileiro. Aqui em 1935, Hermann Weyl publica esse livro, né, Teoria Elementar dos Invariantes, que também é um livro de teoria de grupos, de simetria aplicada à física, e esse trabalho aqui, do Bright, Condon e Present, de 1936, ele mostra que a interação próton-próton e a interação próton-nêutron, elas são equivalentes. Então, do ponto de vista nuclear, esquecendo que a interação, lembrando que a interação eletromagnética é muito fraca no interior do núcleo atômico, a interação dominante é a interação nuclear, então próton-próton e próton-nêutron são vistos como as mesmas coisas. Então, é a simetria de spin isotópico SO2 colocada aqui por Heisenberg. Fica claro nesse estudo aqui, desse trabalho do Bright, Condon e Present, que é a teoria do espalhamento de prótons por prótons. Aqui, em 36, esses trabalhos aqui, Cassing, Condon e Wigner, né, são trabalhos que falam, então, que formalizam a simetria SO2, que é a simetria de spin isotópico na física nuclear. E daí é uma simetria. Se essa é uma simetria, é uma lei de conservação. Se é uma lei de conservação, tem um número quântico associado a ela. Qual é esse número quântico? É o isospin, ou spin isotópico forte. Então, se formaliza, né? Aqui, 1937, um livro importante, né? Também que vai ser muito importante depois para a introdução da paridade na física de partículas, que é o livro de Espinores. Então, Élie Cartan, essas notas de aula do Cartan são de 1913, mas vira livro em 38, 37 e 38, e aqui ele faz um estudo sobre o que são os espinores, um estudo puramente matemático dos espinores, que depois vai ser fundamental para a física, inclusive para a discussão da paridade. Bom, e aqui Klein faz uma teoria muito importante, ele unifica as interações, ele tenta fazer uma teoria unificada para as partículas conhecidas. Deixa eu colocar aqui o contexto, porque vai ficar mais fácil de a gente perceber aqui o contexto. Espera aí. Nós estamos no final da década de 30, então, quando nós chegamos em 1938, 39, no imediato pré-guerra, nós temos essas partículas aqui. Opa, perdão. O elétron descoberto, o pósitron descoberto. O próton descoberto, o antipróton previsto por Dirac, mas só descoberto na década de 50. O nêutron descoberto em 32, mas pela equação de Dirac, pela simetria de conjugação de carga, o nêutron deveria existir um antinêutron.
também neutro, é carga zero, mas é uma antipartícula, que vai ser descoberta também em 56. Temos o fóton, o neutrino é uma partícula hipotética, o muon tenha sido descoberto por Neddermeyer em 1936, e aqui os pions, os mesons pi, previstos por Yukawa e Tan e descobertos só na década de 40. Então, em vermelho aqui estão as partículas hipotéticas previstas, e em azul as partículas conhecidas. Então, essa era a situação quando Oscar Klein, nesse encontro chamado Novas Teorias em Física, lança essa espécie de teoria unificada de todas as interações de todas essas partículas aqui, ele unifica as interações de todas essas partículas, usando para isso um espaço-tempo 5-dimensional, em consonância com o trabalho de Theodor Kaluza, de 1921, trabalho esse que nós comemoramos agora o centenário, que é o trabalho da introdução da 5ª dimensão na física. Aqui, de novo, Hermann Weyl publica um outro livro, né? Os grupos clássicos, seus invariantes e suas representações, quer dizer, um livro fundamental para a física de partículas, para a nossa compreensão de como estudar as representações e associar as representações às partículas, e o famoso trabalho do Wigner, de 1939, quando ele lança, ele estuda as representações unitárias do grupo de Poincaré. O grupo de Lorentz inhomogêneo é o grupo de Poincaré. Então, com isso, ele mostra que a massa é um número quântico associado à simetria de Poincaré. Esse trabalho foi publicado no Annals of Mathematics, nenhuma revista de física quis aceitar esse trabalho, olha para a gente ver. Quem ajudou o Wigner a botar esse trabalho no mercado de papers foi o Neumann, o John von Neumann, porque o von Neumann estava lançando essa revista Annals of Mathematics, e então Wigner falou com ele que estava tendo muita dificuldade de publicar esse trabalho, então o von Neumann aceitou o trabalho e publicou na revista que estava iniciando, esse Annals of Mathematics, né? E esse trabalho aqui é interessantíssimo porque ele é fundamental e ele foi recusado várias vezes por diferentes revistas de física. Em 1939, Dirac escreve esse belíssimo trabalho filosófico sobre a relação entre a matemática e a física, ressaltando bastante a importância da teoria de grupos, e aqui é o trabalho de 1939 do Dirac, quando ele reescreve a mecânica quântica sob a forma dos Brais e dos Ketch, publicados no Proceedings da Cambridge Philosophical Society. Bom, e aqui nós temos, aqui eu vou passar um pouquinho, porque na próxima vez nós vamos iniciar daqui. Os números quânticos, o que são, então, esses números quânticos na mecânica quântica? Nós, então, postulamos, né, que quando a gente tem um sistema quântico, esse sistema quântico tem vários observáveis, várias grandezas desse sistema quântico eu posso medir. Posso medir, por exemplo, a energia do sistema, posso medir o momento linear, posso ver a carga do sistema, posso ver todos os atributos físicos desse sistema. Na mecânica quântica, esses atributos físicos são representados por o que nós chamamos de operadores autoadjuntos. São os operadores hermitianos, mas a nomenclatura certa é operadores autoadjuntos. Os operadores autoadjuntos vão representar as grandezas físicas. E existe um postulado na mecânica quântica que diz que, dentre todos os observáveis, eu posso sempre construir um chamado conjunto abeliano máximo, que eu vou representar por maximal abelian set. Maximal abelian set. É o conjunto abeliano máximo. É o conjunto de operadores autoadjuntos, portanto, de observáveis do sistema, e que mutuamente comutantes, que são mutuamente comutantes, ou seja, eles podem ser medidos concomitantemente, sem nenhum princípio da incerteza. Não tem relação de incerteza entre esses operadores. Então, isso aqui é fundamental. Em um dado instante de tempo, o estado de um sistema, em um dado instante de tempo, o estado de um sistema físico, ele vai ser preparado com valores bem definidos de todos os observáveis associados a esse máximo abelian set, esse conjunto abeliano máximo. É o conjunto de... Então, eu vou pegar um sistema físico e vou dizer, ó, a energia é tal, a carga é tal, o momento linear é tal, o número bariônico é tal. Então, essas grandezas eu posso, né, usar para dizer, o meu sistema está preparado dessa forma. Então, eu preciso, né, esse máximo abelian set, né, esse conjunto abeliano máximo, desculpa, ele é caracterizado por um conjunto de operadores, e esses números quânticos associados a esses operadores são os números quânticos bons para eu poder classificar cada estado do meu sistema ou classificar cada partícula elementar. Então, voltando aqui, no final da década de 30, nós temos
essas partículas em azul descobertas e as partículas em vermelho hipotéticas, previstas. Lembrar que o pósitron foi descoberto com base, né, numa previsão pela conjugação de carga. A mesma coisa acontece com o antipróton e com o antinêutron. O neutrino, previsto por Pauli, em 1930. O primeiro neutrino só vai ser detectado em 1956. E aqui os mesons π, previsto por Igor Tamm e por Hideki Yukawa, e medidos, né, previstos em 34 e 35, eles acabam sendo detectados em 1947. Então, as partículas têm seus números quânticos, e esses números quânticos vão estar associados às interações que essas partículas têm. Então, a massa, gravitação, spin, magnetismo, eletromagnetismo, carga elétrica, eletricidade, magnetismo, isospin forte, dizendo como essa partícula se comporta sobre as interações fortes. Então, no elétron não tem isospin, o próton e o nêutron têm isospin forte, o fóton não tem, porque ele não tem interação forte, o neutrino também não, o muon também não, e os mesons π também tem isospin. O próton e o nêutron têm isospin meio, e os mesons π têm isospin 1. Então, isso, quer dizer, os números quânticos é como se fosse o portfólio, né, das partículas. É o que as partículas têm dizendo, olha, as minhas características são essas e eu interajo através desses números quânticos por meio desses campos de força. Então, a massa está associada à interação gravitacional, massa e energia. O spin também, né? A gente depois sabe com a gravitação que o spin está associado à torção do espaço-tempo. Mas o spin e a carga elétrica estão ligados à interação eletromagnética. E o isospin forte está ligado à interação forte. Então, essas são as interações bem conhecidas na década de 30. Nós estamos no final da década de 30, né? Não vamos ser anacrônicos. Hoje nós sabemos que há muitos outros números quânticos, porque outras interações foram aparecendo. E outros números quânticos foram sendo detectados, outros tipos de partículas, como nós vamos falar da próxima vez, as partículas estranhas. As simetrias discretas, P, C e T, nessa época ainda não havia sido atribuída, né, atribuído um número quântico de paridade para as partículas. Então, isso aqui é uma coisa que esses números quânticos só vão ser definidos a partir da década de 50. E abre-se uma discussão que só vai ser esclarecida na década de 50, que são as chamadas regras de superseleção, sobre as quais nós vamos falar, que aparecem nesse paper chamado W3, Wick, Whiteman e Wigner. Aqui, já estou terminando, tá? Faltam praticamente 2, 3 slides. Esse trabalho do professor Jaime Tchomino, brasileiro, com o Cien Yang, né, o Chen-Ning Yang, que ganhou o Prêmio Nobel de 57, junto com o Tedeli, sobre as propriedades de reflexão, que eu esqueci de colocar, aqui, off-spin half, campos de spin meio. Está faltando, eu tenho que botar, vou acertar o slide, aqui está faltando, propriedades de reflexão de campos de spin meio e a interação universal tipo Fermi, que já é a interação fraca. Então, é um trabalho relacionado às propriedades de reflexão, simetria de paridade associada aos campos espinoriais, que são o que descreve o elétron, o próton, o nêutron, o neutrino. E, paralelamente, esse russo, Jarkov, lança esse trabalho também, que esses trabalhos eles levam a seguinte questão: se as transformações dos campos espinoriais, os campos fermiônicos, sob conjugação de cargas, elas poderiam levar à atribuição de um número quântico de paridade para as partículas elementares. Porque o teorema de Noether, ele fala de números quânticos associados a simetrias contínuas. Então, simetrias contínuas, pelo teorema de Noether, geram leis de conservação. Mas as simetrias discretas, elas não participam do teorema de Noether. Então, conservação da paridade, conservação da conjugação de carga, conservação da paridade T, elas não vêm do teorema de Noether. Então, a questão é, será que eu posso atribuir uma paridade intrínseca para as partículas? Essa era a questão que se colocava no início da década de 50, porque se estava querendo justamente ampliar esse máximo abelian set, esse conjunto abeliano máximo, né? E
essa discussão da paridade vai estar associada depois, quando vamos ver no próximo encontro, às regras de superseleção. Então, esses dois trabalhos aqui são muito importantes para aquilo que vai ser a atribuição de uma paridade intrínseca para as partículas elementares. E quem realiza isso é esse trabalho aqui do Giancarlo Wick, né, do professor Giancarlo Wick, que era um romano, Weitmann e Wigner. Eles três juntos, né, estão numa conferência organizada em Chicago por Enrico Fermi, em 1951, e Wigner lança uma ideia muito combatida nessa conferência. Mas o professor Giancarlo Wick, ele reconhece a profundidade do teorema, da ideia do Wigner. Ele propõe ao Wick que fizesse um trabalho, propõe ao Wigner que se associasse nessa tríplice, né, fizesse essa tríplice aliança e publicaram esse paper aqui, a paridade intrínseca das partículas elementares. Então, aqui é quando é atribuída uma paridade intrínseca, um número quântico de paridade às partículas elementares. E isso foi muito, esse teorema, quer dizer, esse trabalho, ele é encaminhado a partir desses dois trabalhos aqui, Young, Tchomino e Jarkov. Então, esse trabalho é quando, finalmente, a simetria de paridade, ela tem agora associada a si o seu número quântico. E isso é uma regra de superseleção. Isso eu vou especificar melhor no próximo encontro. Esse trabalho do Weitmann é interessantíssimo. É um trabalho até bastante axiomático, é um trabalho bem numa linha matemática sobre as regras, o que são as regras de superseleção, né, na classificação dos estados de um sistema quântico. Então, é um trabalho de 95, que foi publicado nessa conferência realizada em Roma, em 94, são as regras de superseleção, o que há de novo, e o que é velho e o que há de novo. É um trabalho muito interessante de ser lido para se compreender exatamente a profundidade dessas regras de superseleção na mecânica quântica. Inclusive, esse artigo é muito interessante, aqui, SSR, né, quer dizer, Super Selection Rules, né, as regras de superseleção. Tem esse artigo aqui muito interessante do Ehrman, regras de superseleção para filósofos, publicado nessa revista aqui de Filosofia da Ciência, Erkenntnis, né, em 2008. Erkenntnis é uma palavra alemã que significa conhecimento, né? Então, é uma revista mais para filósofos, mas eu acho interessante esse artigo porque ele coloca de uma maneira matemática e filosófica o sentido das regras de superseleção. E, no próximo encontro, nós vamos chegar, então, ao novo número quântico, que é a estranheza. E isso aí vai ter um papel fundamental para o Eightfold Way. Então, lembrando aqui do nosso logotipo do Eightfold Way, né? Aqui está a estranheza. Então, esse número quântico aqui de estranheza, esse gráfico aqui é construído bidimensional, ele usa a estranheza e o spin isotópico. O spin isotópico está ligado à carga. Então, aqui está o spin isotópico e aqui está a estranheza. Então, a descoberta da estranheza, a descoberta das chamadas partículas nucleares ou partículas subnucleares estranhas, ou dos baryons e mesons estranhos, vai levar, na década de 50, a elaboração de um novo número quântico que vai integrar, então, o portfólio das partículas elementares. Então, além da massa, do spin, da carga elétrica, dos spin, vai entrar também aqui a estranheza. E isso, então, vai ser a base para nós compreendermos, né, a Eightfold Way, que é lançado em 1961, nesses trabalhos aqui, né, do Gell-Mann e do Niemann, e posteriormente do Okubo. Então, eu termino a nossa discussão de hoje, né, deixa eu botar aqui só a figurinha, assim, para lembrar bem, o Eightfold Way está representado aqui, e aqui nós temos dois números quânticos, o isospin e a estranheza. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, é como os números quânticos, é um trabalho muito bonito, porque é uma confluência realmente entre observação empírica, abstração matemática, teoria de grupos, simetrias, representações, operadores de Casimir, dos grupos de simetria, operadores de Casimir, quer dizer, conceito de operadores que podem rotular as representações irredutíveis, e experimento. Então, por exemplo, as partículas estranhas, elas não são previstas teoricamente, elas aparecem pelo experimento. E aí vai se compreender a fenomenologia
dessa nova categoria de partículas subnucleares. E aí se chega a um novo número, se estabelece a partir daí um novo número quântico, a estranheza. E aí, a partir dessa estranheza, se constrói a simetria SO3 de Gell-Mann e de Newman. Então, é um trabalho assim, muito equilibrado entre experimento, fenomenologia, teoria e matemática. Então, é um trabalho assim, com 4 pilares, né? O pilar matemático, física matemática, vamos dizer, matemática mesmo, teoria de grupos, por exemplo, o pilar da física teórica, que é as simetrias, a compreensão dos processos quânticos, a compreensão, inclusive, da teoria quântica de campos, depois a fenomenologia, a ligação da teoria com o experimento. E o experimento, que vai comprovar previsões, ou o experimento que vai detonar uma nova teoria para descrever o que está acontecendo. Então, é uma construção em que não há imperialismo. Não é a matemática, não é a teoria, não é a fenomenologia, não é o experimento que domina. Nós temos realmente uma harmonia, né? A famosa aí harmonia entre os 3 poderes, aqui é a harmonia entre as 4, vamos dizer, esses 4 pilares da física, né? A matemática, a teoria, a fenomenologia e o experimento. Então, na próxima vez, nós vamos... Então, a minha ideia aqui, quer dizer, a ideia aqui da nossa, só para ter uma ideia assim, da nossa apresentação, o que nós vamos fazendo com o tempo vai ser aumentando digamos, esse conjunto de itens que vão classificando as partículas elementares. Quer dizer, ou seja, nós vamos aumentando os operadores autoadjuntos que constituem o nosso conjunto abeliano máximo. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo novas interações, novas partículas, e dentro dessas interações, novas categorias de partículas que podem detonar, podem induzir o aparecimento de novos números quânticos. Então, a década de 50 vai ser a década estranha. A década de 60 e década de 70 vai ser a década do charme. Então, nós vamos falar, e esses números quânticos vão se superpondo e a gente vai aumentando, né, o portfólio da partícula. Ou seja, vamos dando mais linhas para os currículos Lattes das nossas partículas. Cada vez é uma linhazinha a mais. Então, vamos trabalhar isso e como esse conceito de simetria foi se articulando com a mecânica quântica e com a teoria quântica de campos. Então, eu me despeço de todos por aqui. Então, nós vamos comemorando com o professor global o ciclo, os 60 anos do Eightfold Way. Eu queria agradecer imensamente ao Matheus por essa noite, já quase são 11h25 da noite, né? Desse domingo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia seguinte do Dia dos Namorados. Então, meu abraço a você, Matheus, muito agradecido aí pela sua gentileza, sua paciência na noite de hoje, e um abraço a todos os participantes, e se Deus quiser, na próxima semana, vamos fazer o encontro 2, onde tudo vai ser muito estranho. Um abraço a todos, boa noite, Matheus, estou me despedindo, já estou saindo da sala de reunião, tá bom? Um grande abraço aí. Tchau, Matheus, um abraço, obrigado por tudo. Tchau, um abraço a todos.